aluninhos, nós estamos continuando o estudo da estequiometria. A gente falou na lei de Lavoisier e a gente falou na lei de Proust. Nós vamos continuar insistindo na lei de Proust e na lei de Lavoisier. Eu vou te mostrar duas situações distintas e vão aparecer dois conceitos importantes. Dá uma olhadinha, o conceito de reagente limitante e o conceito de reagente em excesso. Assim, na hora que nós formos fazer exercícios mais complicados, você vai perceber como esses dois conceitos, essas duas definições, essas duas nomenclaturas são fundamentais. Tudo bem? Olha o que eu fiz então. Lei de Proust. Eu coloquei aqui exemplos, reações. Então eu vou escolher reações importantes. Vou te dar uma reação, a gente resolve, te dou essas duas denominações, e aí eu vou te dar um outro exemplo com uma outra reação. Combinado? Vou te dar um exemplo bem legal para mim. Dá uma olhadinha. Sódio mais cloro, dando cloreto de sódio. Note que eu não escrevi as fórmulas. Então, a situação que eu vou te propor, o conhecimento das fórmulas não é fundamental. Então, imagina você no laboratório e alguém te propõe a seguinte situação. Um experimento foi realizado. 23 gramas de sódio reagem com uma massa de cloro e formam 58,5 gramas de cloreto de sódio. Então, você entendeu? 23 gramas reagiram com uma massa de cloro e formaram 58,5. Puxa vida! Qual é a massa de cloro que foi consumida nesse experimento? Nós vamos usar a lei de Lavoisier. A massa total inicial e a massa total final devem ser iguais. Se a massa total final é 58,5, a massa total inicial tem que ser 58,5. Se aqui eu tenho 23 gramas, então vou completar aqui. Eu tenho aqui 35,5 gramas. Qual é o meu raciocínio agora? 23 gramas de sódio, olha a nomenclatura, reagem completamente com 35,5 gramas de cloro. E ao final foram formados 58,5. Quando o seu professor usa a nomenclatura reagir completamente, eu estou te contando que não tem excesso. Significa dizer que quando o experimento acabou, esses 23 gramas de sódio desapareceram, eles foram convertidos em cloreto de sódio. E esses 35,5 de cloro também não existe mais, eles foram convertidos em 58,5. Significa dizer que nesse experimento número 1, presta atenção em mim agora, não existe reagente limitante e não existe reagente em excesso. Nesse vídeo vai ficar claro para você isso que eu vou falar agora. Se existe limitante, existe excesso. Se existe excesso, existe limitante. A ausência do limitante impõe a ausência do excesso. Você entendeu? Esses dois reagentes só existem juntos. Existe um, existe o outro. A ausência de um impõe a ausência do outro. Tudo bem? Agora eu vou te propor uma segunda situação e eu preciso muito que você observe que nós vamos, dar uma olhadinha, comparar as duas. Eu vou te mostrar uma situação e a situação será comparada com a segunda situação. Tudo bem? Dá uma olhadinha. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar que eu tenho 30 gramas de sódio. E eu vou misturar com 35,5 gramas de cloro. E sabe qual é a minha pergunta para você? Qual é a massa que a gente consegue obter de cloreto de sódio? Se você fosse um aluno pouco perspicaz e não percebesse que você deve comparar os experimentos,
você faria um raciocínio relativamente simples, mas que não pode ser feito. Você ia somar os dois valores e ia dizer para mim que aqui a massa total seria, lembra? Futuro condicional. Então não é. Que a massa total seria 65,5. Aí eu queria que você usasse uma coisa que você tem super poderosa, o bom senso. Se a resposta fosse 65,5, a informação anterior aqui nem foi usada para nada. Lembra que eu te disse? Nós vamos comparar as situações. Então eu quero que você observe. Vamos comparar. 35,5 de cloro reagem no máximo com quanto? Com 23. Você viu o português? 35,5 reagem no máximo com 23. Posso falar diferente. Eu posso dizer que 23 reage no máximo com 35,5. Sem problema nenhum. Agora eu quero que você observe. Eu tenho 35,5 aqui. Mas aqui eu tenho 30 gramas. O experimento número 1 conta para mim que a maior massa que 35,5 de cloro é capaz de consumir de sódio é de 23. Qual é a conclusão que eu tiro? No experimento número 2, existe um excedente de sódio. E é por isso que o reagente é chamado de reagente em excesso. O reagente em excesso é parcialmente consumido. Dos 30 gramas que foram colocados para reagir, 23 foram consumidos. E como a gente combinou, eu tenho um excedente. Dos 30 gramas, eu tenho um excedente de 7 gramas. E esses 7 gramas estão em excesso. Significa dizer, meu anjinho, que esses 7 gramas não foram consumidos. Que quando a reação acabou, o produto foi formado e do reagente sódio restaram, sem reagir, sem se combinar, 7 gramas. Por outro lado, o reagente cloro foi totalmente consumido. Dos 35,5, gastou tudo, gastou 35,5. Você reparou? Esse reagente foi parcialmente consumido. Esse reagente foi totalmente consumido. E o reagente que é totalmente consumido, então recebe o nome de reagente limitante. E agora, para eu descobrir quanto foi formado de cloreto de sódio, novamente eu vou me utilizar da lei de Lavoisier. 23 gramas que foram consumidos, mais os 35,5 que foram consumidos, vão me dar uma massa total de 58,5. Aí você fala assim para mim, puxa professor, sabe o que eu estou observando? Que nos 2 experimentos que você propôs, a massa total final foi 58,5. Bobinho, eu fiz isso de propósito. Eu queria que você percebesse que o excesso não se combina, que o excesso não reage, que não adianta nada eu ter uma quantidade infinita de sódio. Se eu não tenho cloro para se combinar com esse sódio, não há como formar cloreto de sódio. Vou te dar um exemplo bem bestinha, bem bobinho, mas bem didático. Você resolve fazer bolo de cenoura.
E aí você olha lá uma receita na internet, ou uma receita que alguém te deu, e aí você começa a olhar lá os ingredientes. Leite, farinha, ovo, cenoura. Aí a hora que você vai olhar na sua lista de ingredientes, você tem tudo, menos a cenoura. Não tem como. Não tem como eu colocar laranja e chance virar cenoura. Então, se você não tem a cenoura, esse bolo que você quer fazer é uma tarefa impossível. Pois aqui é a mesma coisa. Eu quero fazer cloreto de sódio. Eu posso ter uma quantidade infinita de sódio, mas se eu não tenho o cloro está limitando esse processo. Limitar significa, ele determina que a reação não é possível de ocorrer por causa da falta dele. Você entendeu? Significa dizer que para mim é importantíssimo que você note que o excesso foi parcialmente consumido e o limitante foi totalmente consumido. Então, nesses problemas de estequiometria, é fundamental você enxergar quem é o reagente limitante que determina o final da reação e é totalmente consumido e quem é o reagente em excesso. E o mais importante para a gente fechar esse primeiro vídeo, esses dois reagentes só existem juntos, combinado? Existe excesso, existe limitante, existe excesso. Vou falar bonito. Se os reagentes estão em proporção estequiométrica, eles se consomem mutuamente. Não há excesso, não há limitante. Combinado? Eu quero que você observe o outro exemplo que eu vou te dar agora. Me segue lá no Instagram, @sassazinho, blogdosassá.com.br. Chance, eu estou do seu lado. Muito obrigado pela confiança.